Existem histórias que a igreja preferiu esquecer. Histórias enterradas em cartas queimadas, em relatórios que nunca chegaram a Roma, em confissões sussurradas antes da morte. Esta é uma delas. Amazonas, 1750. Uma missão jesuíta no coração da selva. 2 homens de Deus, uma mulher indígena que conhecia o poder da sedução melhor do que qualquer europeu conhecia o poder da fé. E uma vingança tão meticulosamente planejada que levou anos para ser consumada. O que você está prestes a ouvir não é apenas sobre desejo ou traição. É sobre o que acontece quando alguém roubado de sua identidade decide recuperá-la, não importa quantas almas precise destruir no caminho. Se você gosta de histórias que tocam fundo na alma humana, se inscreva no canal, porque o que vem agora vai te fazer questionar tudo. Ela tinha 6 anos quando os jesuítas chegaram à sua aldeia. Ela ainda se lembrava daquele dia, do cheiro de fumaça das fogueiras matinais, do riso de sua mãe trançando seus cabelos negros, do sabor da fruta que estava comendo quando os homens de batina preta surgiram na clareira. Eles chegaram com sorrisos, com presentes, com palavras bonitas sobre um Deus que amava todas as crianças. Sua mãe chorou quando levaram Yara, mas o cacique já havia concordado. Era parte do acordo. As crianças seriam educadas na missão. Aprenderiam os costumes dos homens brancos. Seriam pontes entre 2 mundos. O que ninguém disse a Yara naquele dia é que quando você constrói uma ponte entre 2 mundos, você deixa de pertencer a qualquer um deles. A missão de São Francisco Xavier ficava à margem do Rio Negro, uma estrutura de madeira e pedra que os jesuítas haviam erguido com o trabalho de índios convertidos. Uma igreja pequena, mas imponente, dormitórios separados para homens e mulheres. Uma escola onde o latim ecoava estranhamente no meio da selva. Yara foi apenas mais uma das dezenas de crianças indígenas resgatadas. Era assim que os padres chamavam, resgatadas da ignorância, do paganismo, de suas próprias culturas. Ela aprendeu rápido, português em 6 meses, latim básico em 1 ano. Os padres diziam que ela tinha um dom natural para as línguas, que Deus a havia escolhido especialmente. O que eles não entendiam é que Yara não estava aprendendo por devoção. Ela estava aprendendo para sobreviver. Aos 10 anos, Yara já não se lembrava do nome que sua mãe havia lhe dado. Yara era o nome cristão que os jesuítas haviam escolhido, sem saber, ironicamente, que significava Senhora das Águas, na língua tupi que tentavam apagar. Ela usava vestidos europeus remendados, rezava o terço todos os dias, comungava aos domingos. Aos olhos dos padres, era a conversão perfeita, a prova viva de que a catequização funcionava. Mas à noite, quando as outras meninas dormiam, Yara ficava acordada olhando para as estrelas através da janela do dormitório. E se lembrava-se do rosto de sua mãe, das histórias que a avó contava sobre Tupã e Jaci, das canções em tupi que agora eram proibidas, do cheiro da floresta antes de ser domesticada em hortas e plantações organizadas. Lembrava-se de quem ela era antes de lhe dizerem quem deveria ser. E algo crescia dentro dela, não ódio, não ainda, mas uma pergunta silenciosa e perigosa. Por que eles têm o direito de decidir quem eu devo ser? Sabe aquele momento em que você percebe que sua vida foi moldada por escolhas que nunca foram suas? Esta história fala exatamente sobre isso. Se você está sentindo essa conexão, se inscreva no canal, porque histórias que nos fazem pensar são o que fazemos aqui. Yara tinha 14 anos quando o padre superior morreu de febre. Era um homem velho, português, rígido como as regras que impunha. Sua morte trouxe 2 jesuítas jovens para substituí-lo. Padre Miguel tinha 28 anos, espanhol, alto magro, com olhos escuros que pareciam sempre buscar algo além do horizonte. Viera de Salamanca, onde estudara teologia e filosofia. Era gentil com os índios, mas havia nele uma tristeza de quem carregava dúvidas não confessadas. Padre Tomás tinha 25, português. Ombros largos de quem trabalhara nos campos antes de entrar para a ordem. Riso fácil, mãos habilidosas, construía, consertava, criava.
Era o tipo de homem que fazia votos de castidade, mais por obediência do que por vocação. E Yara estava se tornando uma mulher. Ela tinha agora 20 anos. Crescera dentro daquelas paredes de missão, mas algo na floresta nunca a abandonara. Sua pele tinha o tom de canela queimada ao sol. Seus cabelos negros caíam até a cintura como uma cascata escura. Seus olhos tinham uma profundidade que parecia enxergar, através das palavras, até as intenções. Yara trabalhava como tradutora agora, quando tribos vizinhas vinham negociar, ou quando novos índios chegavam para a conversão, era ela quem mediava. Falava tupi, português, latim e mais 3 dialetos regionais. Era indispensável e era impossível de ignorar. Padre Miguel anotou primeiro. Foi numa manhã de agosto durante a missa. Yara estava ajoelhada na primeira fileira como sempre, mas quando levantou os olhos para receber a comunhão, algo passou entre eles. Um reconhecimento, uma faísca. Miguel sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Corpo de Cristo, ele murmurou, sua voz falhando levemente. Amém, ela respondeu, segurando seu olhar por um segundo a mais do que deveria. Naquela noite, Miguel se flagelou até sangrar. Rezou até a voz ficar rouca. Mas a imagem dela permaneceu. Não apenas seu rosto, mas a maneira como ela o havia olhado. Como se soubesse. Como se o visse não como padre, mas como homem. Padre Tomás demorou mais para ceder. Ele a admirava de longe, de forma que julgava segura. Admirava sua inteligência quando ela traduzia negociações complexas, sem perder uma nuance. Admirava sua paciência quando ensinava português às crianças recém-chegadas. Admirava a graça com que se movia, mesmo em vestidos simples, que não combinavam com a intensidade de sua presença. Mas foi numa tarde de trabalho que Tomás se perdeu. Ele estava consertando o telhado da escola quando Yara subiu a escada trazendo água. O senhor precisa beber, ela disse, e havia genuína preocupação em sua voz. O sol está forte demais. Tomás aceitou a caneca, suas mãos roçando nas dela. Ele bebeu, sentindo a água fresca descer pela garganta, mas foi o olhar dela que o refrescou e queimou ao mesmo tempo. Obrigado, Yara, ele conseguiu dizer. Sempre às ordens, padre, ela respondeu. Mas havia algo no modo como disse padre. Uma leve ironia, talvez, ou um reconhecimento de que o título era apenas isso. Um título, não uma barreira real entre corpos humanos. Quando ela desceu a escada, Tomás ficou ali parado, sob o sol escaldante, sentindo algo que não sentia desde antes dos votos. Desejo. Yara sabia exatamente o que estava fazendo. Ela não era ingênua. Vivera toda a vida observando os jesuítas, estudando-os como eles estudavam seus livros sagrados. Conhecia seus pontos fracos, suas contradições, a distância entre o que pregavam e o que sentiam. E, mais importante, conhecia seu próprio poder. Durante anos, Yara havia sido a índia modelo, a convertida perfeita. A ponte entre mundos, mas algo mudara nela recentemente. Talvez tenha sido quando encontrou, escondido na floresta, o túmulo de sua mãe, que morrera de uma doença europeia 3 anos após Yara ser levada, e que nunca mais ela vira. Ou talvez tenha sido quando ouviu, por acaso, Padre Miguel e Padre Tomás discutindo sobre a missão civilizatória e como os índios precisavam ser salvos de si mesmos. Algo quebrou dentro dela naquele dia, e algo mais frio, mais calculado, tomou seu lugar. E ela começou devagar, uma conversa mais demorada com Padre Miguel, após as aulas de latim, perguntas sobre sua vida antes do sacerdócio. Interesse genuíno, ou que parecia genuíno, sobre suas dúvidas teológicas. O senhor já quis algo que não podia ter? Ela perguntou certa tarde, enquanto organizavam livros na pequena biblioteca da missão. Miguel congelou. Todos nós temos tentações, Yara. É parte da condição humana. E como o senhor lida com elas? Ele não respondeu, apenas olhou para ela, e naquele olhar havia uma fome que ele não conseguia mais disfarçar. Yara sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível. A primeira semente estava plantada. Com Tomás, ela usou outra estratégia, proximidade física. Acidental, é claro.
ajudando-o a carregar madeira, seus corpos se tocando no espaço estreito do depósito, pedindo-lhe para alcançar algo no alto, forçando-o a ficar perto demais, confessando pequenas preocupações que o faziam sentir-se protetor, necessário, especial. Às vezes sinto que não pertenço a lugar nenhum, ela confessou numa tarde, e havia lágrimas reais em seus olhos, porque era verdade. Não sou mais da floresta, mas nunca serei europeia. Onde é meu lugar, Padre Tomás? Ele quis tocá-la, quis enxugar suas lágrimas, quis dizer que ela pertencia ali com ele, que ele cuidaria dela. Mas tudo o que pôde fazer foi apertar os punhos e murmurar: seu lugar é com Deus, filha. Filha, ela repetiu, e havia amargura na palavra. É sempre assim que o senhor me vê? O silêncio dele foi resposta suficiente. Você consegue sentir a tensão? Aquele momento onde tudo está prestes a desmoronar, mas ninguém ainda sabe o tamanho da queda. Histórias assim, que exploram o lado mais humano e mais sombrio das pessoas, são nossa especialidade aqui. Se inscreva para não perder o que vem a seguir. Porque o que vem agora é quando tudo começa a desmoronar. A estação das chuvas chegou com violência naquele ano. O rio subiu. As trilhas se tornaram rios de lama. A missão ficou isolada por semanas. E no confinamento forçado daquele espaço pequeno, as tensões que Yara cultivara cuidadosamente começaram a florescer como flores venenosas. Foi Padre Miguel quem caiu primeiro. Aconteceu numa noite de tempestade. Yara havia ido até a biblioteca buscar um livro, quando encontrou Miguel ali, sozinho, olhando pela janela para a chuva torrencial. Não consegue dormir, padre? Ele se virou sobressaltado. Ela estava ali, com uma vela na mão, seu rosto meio iluminado, meio em sombras. O vestido simples molhado da chuva, que entrara pelas janelas abertas, colado ao corpo de uma forma que era inocente e tentadora ao mesmo tempo. Yara, você não deveria estar aqui! Por quê? Ela se aproximou, colocando a vela sobre a mesa. Temos medo um do outro, Padre Miguel. Eu não tenho medo de você. Então tem medo de si mesmo. Ele deveria ter saído, deveria ter rezado, deveria ter se lembrado dos votos que fizera perante Deus. Mas quando Yara se aproximou mais, quando seus olhos encontraram os dele, naquela penumbra de tempestade, quando ela sussurrou: eu também me sinto sozinha, Miguel esqueceu que era padre e se lembrou que era homem. Eles se beijaram. Não foi gentil, foi desesperado, foi proibido. Foi tudo que ambos negaram sentir durante meses, concentrado num único momento de rendição. Miguel a pressionou contra a estante de livros, suas mãos tremendo, sua respiração irregular. Yara correspondeu com uma intensidade que o surpreendeu, mas que ela havia planejado cuidadosamente. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Deus me perdoe, Miguel sussurrou. Yara tocou seu rosto. Talvez Deus entenda melhor do que você pensa. Naquela noite, Padre Miguel quebrou seus votos. E na manhã seguinte, acordou com a certeza de que havia perdido sua alma. Mas não conseguia lamentar. Padre Tomás descobriu uma semana depois. Não porque alguém contou, mas porque Miguel mudou. Tornou-se distante, atormentado. Evitava Yara em público, mas Tomás o vira, tarde da noite, saindo do dormitório das mulheres. O ciúme foi instantâneo e devastador. O que você fez? Tomás confrontou Miguel num canto isolado da missão. Miguel não conseguiu mentir. Eu pequei, Tomás, caí em tentação. Com ela? Não era pergunta. Sam... Tomás socou a parede. Como você pôde? Você é padre. Você fez votos. E você não sente o mesmo? Miguel devolveu, sua voz baixa, mas afiada. Não me diga que você não olha para ela e... Eu rezo, eu resisto. Mentiroso. Miguel se aproximou. Eu vejo como você a olha. Não sou cego. A diferença é que eu fui covarde o suficiente para ceder. Ou honesto o suficiente, ele completou. O silêncio entre eles era mais alto que a chuva lá fora. Tomás durou mais 3 dias. 3 dias tentando rezar o desejo para fora de seu corpo. 3 dias evitando Yara. 3 dias imaginando ela com Miguel e sentindo algo se rasgar dentro dele. No 3º dia, ele a encontrou sozinha no depósito de suprimentos. Você está destruindo tudo, ele disse, sua voz rouca. Estou?
Yara não se afastou. Ou vocês já estavam destruídos e eu apenas mostrei? Você o seduziu, você o fez quebrar os votos. Ele é adulto, ele escolheu. E eu? Tomás se aproximou perigosamente perto. Você também está me testando? Ira segurou o olhar dele. Estou. Por quê? Para ver se vocês são diferentes dos outros homens brancos. Se suas palavras sobre amor e verdade significam algo. Ou se são apenas homens usando Deus como desculpa. Tomás a beijou, mais violento que Miguel, mais desesperado, mas cheio de raiva e desejo misturados. E quando terminou, quando a culpa veio, ele chorou. Ira o abraçou, consolou-o, sussurrou que não era culpa dele. E por dentro sorriu. A armadilha estava completa. 2 padres, uma mulher e uma missão inteira prestes a desmoronar. Se essa história está mexendo com você, se está te fazendo questionar coisas que nunca questionou, se inscreva no canal. Porque o que vem agora é quando a verdade de Yara finalmente se revela. A missão começou a desmoronar em silêncio. Ninguém falava abertamente, mas todos sabiam, os olhares, as tensões. Padre Miguel e Padre Tomás, que antes eram irmãos em Cristo, agora mal se falavam. E quando falavam, era com arestas de ciúme e ressentimento. Yara continuava sua rotina, traduzindo, ensinando, rezando, como se nada tivesse mudado. Mas tudo havia mudado. Miguel a procurava à noite, não conseguia ficar longe. Cada encontro era acompanhado de promessas de que seria o último, de orações pedindo força, de autoflagelação depois. Mas ele sempre voltava. Eu te amo, ele confessou uma noite, e havia lágrimas em seus olhos. Deus me perdoe, mas eu te amo. Yara tocou seu rosto com ternura estudada. E o que o amor significa para você, Miguel? Algo que você sente? Ou algo que você faz? Eu não sei mais. Então talvez você nunca tenha sabido. Tomás era diferente. Ele não falava de amor, falava de obsessão. De como não conseguia pensar em mais nada. De como cada oração era interrompida pelo pensamento nela. Você me amaldiçoou, ele disse, segurando os pulsos dela com força demais. Você é uma bruxa, uma tentação do demônio. Então por que continua vindo? Yara não demonstrou medo, apenas encarou. Porque eu sou fraco, ou porque finalmente está sendo honesto. A explosão veio numa tarde de domingo, foi durante a missa. Padre Miguel estava conduzindo a liturgia quando o Padre Tomás simplesmente se levantou e saiu, batendo a porta da igreja. Os fiéis ficaram em silêncio chocado. Miguel terminou a missa com mãos tremendo. E depois, nos fundos da igreja, os 2 padres se enfrentaram. Você não tem vergonha? Tomás gritou. Enquanto você celebra a Eucaristia, enquanto você dá a comunhão, você está deitado com ela. E você também, Miguel rebateu. Não finja ser melhor que eu. Eu me odeio por isso. Você a ama, isso é ainda pior. E daí? E se eu deixar tudo isso? E se escolher ela? Você não pode estar falando sério. Por que não? O que me prende aqui? Votos que quebrei? Um Deus que permite esse sofrimento? Tomás o empurrou contra a parede. Você vai nos condenar a todos. Nós já estamos condenados. Foi quando viram Yara parada na porta, assistindo tudo. Quantas pessoas sabem? Ela perguntou com voz calma demais. Nenhum dos 2 respondeu. Quantas pessoas sabem? Ela repetiu mais alto. Alguns suspeitam, Miguel admitiu, mas não tem provas. Ainda, Tomás completou amargo. Yara assentiu. Então vocês têm uma escolha a fazer. Ou confessam e enfrentam as consequências. Ou deixamos que a missão se destrua sozinha. E cada um de vocês vai carregar essa culpa sozinho. Ela se virou para sair, mas Miguel a segurou pelo braço. E você? O que você ganha com tudo isso? Yara se soltou suavemente. Olhou para os 2 homens. Ambos descabelados, ambos quebrados, ambos tão longe do que pensavam ser. E sorriu, um sorriso pequeno, triste e vitorioso. Eu? Eu ganhei o que queria desde o início. O quê? Ver vocês caindo. A notícia vazou 3 dias depois, não por acaso, não por rumor. Yara contou. Ela foi até o líder indígena da missão, um homem velho, convertido há décadas, leal aos jesuítas, e contou tudo, com lágrimas falsas escorrendo pelo rosto, com voz quebrada de vergonha encenada. Eles me seduziram, os 2, usaram sua autoridade. Eu tentei resistir, mas a notícia se espalhou como fogo pela missão.
Aos índios convertidos, Yara era a vítima. Aos poucos jesuítas remanescentes, ela era a tentação que corrompera dois bons homens. Mas a narrativa estava plantada e a missão entrou em colapso. Padre Miguel e Padre Tomás foram confinados. Uma investigação formal foi aberta. Cartas foram enviadas para superiores em Belém, que as encaminhariam eventualmente para Roma. A missão, antes um modelo de conversão bem-sucedida, tornou-se um escândalo. E Yara foi consolada, protegida, tratada como vítima inocente. Foi numa noite, uma semana depois, que Miguel a confrontou uma última vez. Ele escapara do confinamento, desesperado para falar com ela. Por que você fez isso? Por quê? Yara estava sozinha no dormitório das mulheres. Olhou para ele sem surpresa, como se esperasse. Você realmente quer saber? Sim! Ela se levantou e, pela primeira vez, Miguel viu nela não a mulher que amara, mas algo mais antigo, mais profundo. Eu tinha 6 anos quando vocês me arrancaram de minha mãe. 6 anos quando me disseram que meu nome era errado, minha língua era errada, minha família era errada, que tudo que eu era estava errado. Miguel recuou um passo. Vocês me catequizaram, me civilizaram, me salvaram. Ela cuspiu as palavras. Mas o que vocês realmente fizeram foi me matar aos poucos. Matar tudo que eu era. E criar essa versão de mim que vocês podiam aceitar. Yara, Você nunca o quê? Nunca participou. Você é Padre Miguel. Você é parte disso. Então sim, eu os seduzi, os dois, deliberadamente. Porque eu queria ver se por baixo das batinas e dos votos vocês eram diferentes. Se eram realmente homens de Deus. Se tinham controle sobre si mesmos. Como diziam ter controle sobre nós. E descobriu que não éramos. Descobri que vocês são humanos, fracos, falhos, exatamente como nós, mas com o poder de decidir sobre nossas vidas. Miguel caiu de joelhos. Mas eu te amei. Amou. Yara riu sem humor. Você me desejou. Você se sentiu poderoso, possuindo algo proibido. Mas amor teria significado me ver como igual, me perguntar o que eu queria, me dar escolha. E Tomás me queria como posse, como algo que ele poderia controlar, já que não conseguia controlar seus próprios desejos. Miguel olhou para ela quebrado. Então tudo foi mentira, cada momento. Yara se ajoelhou na frente dele, olhou nos olhos dele, com algo que poderia ter sido pena. Não tudo. Eu senti algo por você, talvez em outra vida, em outras circunstâncias, mas nesta vida, neste lugar. Ela balançou a cabeça. Vocês representam tudo que me foi tirado. E eu precisava recuperar meu poder da única forma que tinha. Nos destruindo. Sam! Miguel chorou. Não de raiva, de compreensão. De uma culpa que ia além dele, além de Tomás, além daquela missão específica. O que vai acontecer com você agora? Yara se levantou. Vou ser enviada para outra missão, provavelmente. Como vítima, serei protegida. Talvez até consiga mais liberdade do que tinha antes. Ela pausou. E vocês serão expulsos da ordem. Mandados de volta para a Europa em desgraça. E isso é suficiente? Essa vingança? Não, Yara admitiu. E pela primeira vez havia verdadeira tristeza em sua voz. Nunca será, porque nada que eu faça vai me devolver quem eu era antes de vocês chegarem. Miguel estendeu a mão, mas não a tocou. Eu sinto muito. Pelo que fizemos, pelo que fiz. Eu sei. Yara foi até a porta. Antes de sair, olhou para trás. Mas sentir muito não muda nada, Miguel. Essa é a lição que vocês nunca aprenderam. Algumas vinganças não trazem paz. Apenas a ilusão temporária de controle. Num mundo que nunca nos deu escolha. Se essa história está te tocando de formas que você não esperava, se inscreva no canal, porque histórias que nos fazem questionar tudo são as que mais importam. A missão de São Francisco Xavier nunca se recuperou. Padre Miguel e Padre Tomás foram expulsos da companhia de Jesus. Miguel voltou para a Espanha, onde passou o resto da vida num mosteiro isolado, em silêncio permanente. Tomás desapareceu. Alguns dizem que se perdeu na floresta, outros que se matou. Ninguém sabe ao certo. A missão continuou por mais alguns anos sob nova administração, mas a fé dos convertidos havia sido abalada.
Se até os padres podiam cair, o que significavam suas palavras? Aos poucos, as famílias indígenas começaram a partir, voltando para a floresta, recuperando nomes antigos, cantando canções proibidas. Em 1755, quando os jesuítas foram expulsos do Brasil pela coroa portuguesa, a missão foi abandonada, a floresta a reclamou. E Yara, ela foi enviada para outra missão, como previra, e depois para outra, e outra. Onde quer que fosse, ela ensinava às crianças indígenas, não apenas português e latim, mas sussurrava histórias em tupi, quando ninguém estava ouvindo. Histórias de um tempo antes dos homens de batina, de deuses que viviam nas águas e nas árvores, de um povo que não precisava ser salvo porque nunca esteve perdido. Anos depois, quando uma epidemia de varíola devastou a última missão, onde trabalhava, Yara simplesmente desapareceu. Alguns dizem que morreu na floresta, outros dizem que encontrou uma tribo ainda não contatada e viveu com eles até a idade avançada, ensinando as crianças a nunca esquecerem quem eram. Há até quem diga que, nas noites de lua cheia, você ainda pode ouvir uma mulher cantando em tupi às margens do Rio Negro. Uma canção sobre uma menina que foi roubada e uma mulher que se vingou. Mas isso, claro, são apenas histórias. O que não é história é isto. Em 1750, 2 almas foram perdidas e uma missão foi destruída. Mas pela primeira vez em décadas, algumas crianças indígenas cresceram sabendo seus verdadeiros nomes. E talvez isso importe mais do que qualquer redenção que os jesuítas buscaram. Em 1823, durante a reorganização dos arquivos da Companhia de Jesus em Lisboa, um jovem historiador encontrou uma carta. Estava arquivada incorretamente entre documentos sobre comércio de especiarias. Quase foi descartada. Era de Padre Miguel, escrita em 1752, 2 anos após os eventos na missão. Nunca enviada. Ao reverendo superior, escrevo esta confissão, sabendo que nunca será lida. Não por covardia, mas porque a verdade nela contida é grande demais para os ouvidos da igreja. Pequei, quebrei meus votos, amei onde não deveria, isso vocês já sabem. Mas o pecado verdadeiro não foi meu desejo por Yara, foi minha cegueira. Passamos décadas catequizando os índios, convencidos de nossa missão sagrada. Mas o que fizemos foi arrancar almas de seus corpos e tentar colocar almas europeias no lugar. E ela nos mostrou isso, não com palavras, mas com ações. Ela nos seduziu, sim, mas apenas porque primeiro nós a seduzimos, com promessas de salvação que eram, na verdade, aniquilação de identidade. Hoje eu vejo que o maior pecado não foi o dela, nem o meu. Foi o de todos nós que acreditamos ter o direito de decidir como outras almas devem se salvar. Eu amei Yara, ainda amo, mas finalmente entendo que meu amor era mais um ato de colonização. Queria possuí-la, moldá-la, mantê-la segura dentro dos limites que eu definia. Ela, por outro lado, queria apenas ser livre para ser quem era. E eu nunca lhe dei essa escolha. Que Deus me perdoe, não pela quebra dos votos, mas por todas as escolhas que tirei dela e das centenas de crianças indígenas que passaram por nossas mãos. Termino esta carta que nunca será enviada com uma oração. Que Yara tenha encontrado a floresta novamente, que ela tenha recuperado seu nome verdadeiro, que ela esteja livre. E que um dia, de alguma forma, seu povo nos perdoe pelo que fizemos. Mas eu entendo se não o fizerem. Eu não me perdoei. Padre Miguel Rodrigues, Mosteiro de São Bento, 1752. Esta é a história que a igreja preferiu esquecer. Não porque 2 padres quebraram votos. Isso aconteceu muitas vezes ao longo da história. Mas porque Yara mostrou algo que eles não podiam admitir. Que poder não vem de batinas ou cruzes. Vem de quem você é, quando tudo é tirado de você e você ainda escolhe resistir. A missão de São Francisco Xavier não existe mais. A floresta engoliu suas ruínas. O Rio Negro continua correndo, indiferente a padres e a pecados. Mas em algum lugar, em algum arquivo esquecido, em alguma canção sussurrada à beira do rio, Yara ainda vive.
Não como a Índia catequizada que os jesuítas quiseram criar, mas como ela sempre foi, livre. Se essa história mexeu com você, se fez você pensar sobre poder, identidade e as escolhas que nos definem, se inscreva no canal agora. Porque aqui nós contamos as histórias que ninguém mais conta. As histórias que incomodam, que questionam, que não têm heróis perfeitos ou vilões simples. As histórias sobre o que significa ser humano, em toda sua beleza e horror. Se você acredita que essas histórias importam, junte-se a nós. Se inscreva, ative o sininho e nos vemos na próxima história.